galera, fala meu povo, vamos periscopetar nesse domingo, galera. Vem chegando minha gente, vem pro Pedriscope, pro Periscope. Vamos que vai ser top, minha gente. Vai ser um aulão, hein? Quero essa galera aí na disposição para estudar firme no domingo. Quero vocês com garra aqui no Pedriscope, periscopetando, tá. Oi, Si, galera do coaching, concursos públicos aqui presentes. Ó, Marcelo Nunes, aqui em Orlando, meu parceiro, tá aqui meu vizinho, que legal. Que bom ver vocês entrando. Grande Silvio, Selva, meu parceiro, vamos embora. Hoje vai ser top, o tema é cascudo, hein? O tema é bom. Tô aqui no sofazinho de casa, pessoal ainda dormindo aqui. Ontem eu acabei o Periscope, já era tarde, ainda fui fazer um jantar com o Pedroca. A gente foi jantar, eu, ele, aí Lu e Laís acordaram para jantar com a gente. Fomos dormir tarde, aqui são 3 horas a menos. E agora a gente vai bater um papo muito bacana, sobre controle de constitucionalidade em matéria tributária, né? Fazer um aulão de civil. Quem é Andrews? Essa foto aqui, acho que é Andrews, né? Se for, um grande abraço para você, meu irmão. Saudade de você. Posso fazer uma super revisão de parte geral, de obrigações, contratos, temas especiais de reais, família e sucessões. Posso fazer também, puxar um periscope aí de civil. Não aqui agora, grande Andrews. Agora a gente tem um tema já pré-delimitado. Tudo bem? Bom, pessoal aqui, Organize Consultoria Esporte Recife, campanha do T7. Um beijo para a torcida do esporte, casar. A gente se ama aqui no mundo jurídico, a gente bota a diversidade e a divergência futebolística de lado. Aqui eu amo a todos, meus amigos aí vascaínos, tricolores, botafoguenses, né? Ó, sou Fabrício Bastos, promotor de justiça, já disse, campeão do módulo amarelo. Como eu não quero polemizar, não vou entrar em discussão de futebol aqui. Um beijo para a grande torcida aí do Leão da Ilha, tá certo? Meu carinho a vocês todos. Vocês sabem que eu sou flamenguista fanático, né? Mas o futebol não vai jamais provocar qualquer divergência nessa nossa família aqui, correto, Fabrição? Galera, antes de eu começar, vocês sabem que quando entra um professor top aqui, eu indico seguir. Acho que todos já seguem o nosso grande professor de processo civil, promotor de justiça e doutrinador, professor da Escola do MP e da Escola da Magistratura, o professor Fabrício Bastos, né, que é o nosso galã do Portal F3, o nosso muso, um amigo querido, talvez hoje um dos meus melhores amigos, possivelmente está entre o meu ciclo fechado de seletos melhores amigos, grande irmão, Fabrício Bastos, que está aqui ao vivo nos assistindo. O moleque é fera, cascudo em processo civil e tutela coletiva, né? Bom, eu vou bater um papo com vocês hoje num tema que sempre cai em prova. Qualquer que seja o concurso que vocês vierem a realizar, podem confiar. O que eu vou falar agora sempre cai em prova. A gente vai conversar sobre um tema que une ao mesmo tempo o direito constitucional e o direito tributário. Ok, Dira? Ok, Sami? Lindas. Mila, então, vejam bem, olha só. A gente tem um tema que une direito constitucional e direito tributário, que é o tema do controle de constitucionalidade em matéria tributária. O controle de constitucionalidade é um procedimento que a gente estuda a sua existência, a sua estrutura, o seu modo de exercício, as suas consequências dentro, né, do direito constitucional. E o controle de constitucionalidade ele pode se exercer sobre toda e qualquer lei ou ato normativo com força de lei que contraria a Constituição, independente do teor do assunto sobre o qual versam as normas dessa lei. Pode ser que tenhamos leis normatizando relações tributárias, normatizando institutos de direito tributário que sejam inconstitucionais. Nessa toada, a gente fala do controle de constitucionalidade dessas leis que apresentam normas em matéria tributária. É disso que a gente vai conversar aqui nesse bate-papo do Pedriscope de hoje. Vamos periscopetar, né? Vamos fazer um periscope super top hoje, né? Obrigado pela crítica, Bruno. Aceito ela com carinho, tá legal? Como a maioria gosta, eu vou manter o ritmo. Mas eu aceito, viu, Bruno? A sua crítica construtiva, tá certo? Deixa eu só te dar um toque quanto à aula repetitiva, para você entender, Brunão. Existem 2 sistemas de lecionar
E eu ensino há 15 anos. E existe um diferencial do segundo sistema em relação ao primeiro. Isso eu aprendi com os meus professores, meus mestres, né, com quem eu fui buscar o aprendizado sobre didática disciplinar, metodologia de ensino, de Harvard, Oxford e Cambridge. E foi estudando com esses mestres que eu mudei a minha forma de ensinar 7, 8 anos atrás. E vejam bem, para você, Bruno, entender, existem duas maneiras de você fazer uma aula. Você pode fazer uma aula apenas passando a informação sem repeti-la, apenas passando a informação. Ou você pode fazer uma aula repetindo a mesma informação no mínimo 3 vezes. O que para alguns que estão começando e não têm um domínio sobre didática do ensino, pode parecer ser prolixo. Talvez possa ser uma impressão que você tenha. Para a galera que domina a arte do ensinar e, por exemplo, se espelha no método de Sócrates, o processo repetitivo ele é fruto de ferramentas de memotécnica, memorização conduzida. O que me diferenciou no mercado acadêmico, o que me fez ser um professor querido e ter o grupo grande de seguidores que eu tenho, foi exatamente a partir de quando eu passei a adotar o processo repetitivo. O processo repetitivo durante uma mesma aula, durante uma mesma explicação, ele para alguns pode parecer ser algo prolixo. Para outros é o que permite o entendimento. Acredite de verdade no que você vai ouvir agora com todo o amor do mundo. Você não tem ideia do quanto é difícil ser repetitivo. Ser repetitivo exige um domínio mental absurdo. A arte da paciência e da memorização, porque para você depois de 15 minutos voltar no tema e repetir a mesma explicação, você tem que ter uma capacidade de controle da mente muito forte. Tem pessoas que tentam usar o método PCR, que adequando para o português é percepção, conclusão e reafirmação, e não conseguem, porque não é fácil conseguir repetir a mesma coisa dentro de um sistema de raciocínio jurídico várias vezes seguidas. O processo repetitivo ele é estudado e treinado para conseguir ser aplicado. Eu tenho amigos que tentam e não conseguem. Só para você fazer uma reflexão. Às vezes, você numa discussão entre amigos, numa discussão familiar, às vezes, você fala algo que tua esposa, teu marido, teu amigo não entende. Ele fala assim, repete aí. E aí você diz assim, porra, quer que eu repita de novo? A impaciência em repetir. Só que quando a gente dá uma aula, a gente precisa perceber que os alunos não têm a mesma velocidade de raciocínio que a gente. E nem sempre aquelas pessoas que nos assistem conseguem alcançar a conclusão da mensagem numa primeira explicação. Daí que alguns poucos professores no Brasil conseguiram se diferenciar, desenvolvendo nas suas aulas a didática através do método repetitivo. Alguns alunos criticam, e é normal, você não vai agradar a todos, e eu entendo e respeito sem nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo de problema. A imensa maioria dos alunos me segue exatamente porque esse é o método que eu ensino. Então, o que eu poderia falar em 10 minutos, às vezes eu falo em 15. Qual a diferença? Eu poderia, durante 30 minutos, falar de 3 temas, cada um levando 10 minutos. E falar uma única vez ou repetir o mínimo possível. Pode ser que você não domine qualquer dos 3 temas. Ao contrário, quando ao invés de falar de 3 temas com 10 minutos cada um, eu falo de 2 temas com 15 minutos cada um. O que acontece? Eu aprofundo muito mais cada tema e fixo na memória. Toda aula minha, qualquer que seja o conteúdo que eu passe, como esse que eu vou passar hoje aqui no Periscope, eu dou a primeira mensagem, eu falo a primeira vez a mensagem para que você tenha a percepção. Depois eu reafirmo o que eu expliquei, aprofundando e detalhando, o que faz você chegar na conclusão. E depois que eu tenho a certeza que você ouviu a mensagem e concluiu, é aí então que eu entro com a reafirmação, que é a terceira fala do mesmo assunto. Em toda aula minha, qualquer que seja o assunto, eu faço isso. Olha que frase legal, vou ouvir sua voz na hora da prova. Bianchi, você pode ter certeza que isso que você falou aí me acompanha desde que eu comecei a usar esse método. Meus alunos falam, PB, eu estava fazendo a prova e eu ouvi a sua voz, cara. Eu ouvi a sua voz dentro da sala. A pergunta veio e eu ouvi você explicando. Mas por quê?
Porque eu dou aula usando ferramentas de PNL, programação neurolinguística, provocando dentro do teu cérebro alguns mecanismos que a neurociência ensina que fazem com que você guarde no subconsciente e não no consciente ou inconsciente a informação. O subconsciente é a etapa não deletiva da memória humana. Tudo isso é fruto de muito estudo. Eu estudo tudo isso há 15 anos. Não é por acaso. E mais, o processo repetitivo, quando a gente faz a terceira explicação do mesmo assunto, a terceira, que é a etapa da reafirmação, é o que a gente fala de revisitação temática. Eu revisito o tema. E quando eu estou no meio da aula, exemplo, eu falei o conceito de Constituição. Aí lá na frente eu vou falar das classificações de Constituição. No meio das classificações, eu repito o conceito. É o que se chama de revisitação temática. Qual é a importância da revisitação temática? Aprenda. É fazer com que a informação circule, migre, se desloque na sua mente da chamada MEP para a MUC. A informação ela fica na MEP, de memória, P é de periférica. Ela fica na memória periférica. Quando você faz a revisitação do tema, ela se desloca para a MUC, que é a memória de uso contínuo. Numa prova, o que você precisa é ter essas informações transitando nos anéis da memória de uso contínuo, e não nos anéis mais longínquos desse centro do subconsciente que forma a memória periférica. Quando a informação está na memória periférica, você corre o risco de ter o branco e não se lembrar dela para responder o quesito. Ao contrário, quando essa informação está dentro da esfera da MUC, da memória de uso contínuo, ela é rapidamente recuperada para lhe inspirar a responder à questão. Então, o método que eu uso de repetição da informação, ele é fruto de muito treinamento. Eu fui treinado para isso. Eu contratei profissionais para me treinarem, para que eu pudesse melhorar minha capacidade de didática de ensino para ensinar através dessa maneira. Então, as ferramentas que eu uso de mapas mentais, de mnemonia, fazem com que os meus alunos não esqueçam as informações. É por isso que em algumas aulas, Brunão, e eu entendo, é por isso que em algumas aulas a gente fica achando que é repetitivo, que é prolixo. O que, na verdade, para te confortar, viu, Brunão? Para acalmar teu coração, a sua angústia que te levou a esse comentário é a angústia de quem já está bom. Não é um candidato cru. Um candidato cru que está começando não consegue ter esse nível de angústia que você teve. O aluno que já está no nível já desenvolvido, bem desenvolvido, às vezes ele tem essa angústia quando o professor repete muito. Mas acredite, isso faz um bem invisível para você. Confie, eu dou aula há quase 20 anos, desde que eu me formei há 15 anos, vou fazer 16 anos de formado esse ano, eu me formei em 2001, eu posso te assegurar, eu fiz tudo quanto é curso que você imaginar, capacitação, diplomação, metodologia, didática do ensino, PNL, todos os cursos de coach que você imaginar no Brasil, eu me formei em todas as escolas, Sociedade Brasileira, Instituto Brasileiro, Latino-Americana, fiz todas, posso te garantir, de verdade. Receba também num propósito colaborativo a minha mensagem, tá certo? Perceba, tudo aquilo vai te ajudar muito. Às vezes, o que você talvez precise, talvez, eu só falo aqui na opinião, porque eu não te conheço, eu não te treino particularmente, eu não tenho a chance, eu não tive o privilégio de treinar você pessoalmente, o que talvez você precise seja somente refletir um pouquinho sobre a ansiedade e a paciência assistindo a aula, porque isso para o concurseiro que está ali tenso, que está angustiado, isso prejudica muito o aprendizado. E para encerrar, eu começo a aula. Esse método com o qual eu dou as minhas aulas, todas, é o que fez, acredite, o PB ter quase 20, já tem mais de 28 mil, está caminhando para 29 mil seguidores no Periscope, um Instagram que está indo para 22 mil seguidores, e se vocês pararem para pensar, eu sempre falo isso. Hoje, tá vendo que eu acertei no alvo? Conheço, cara, eu vivo isso todo dia. Além de estudar o direito, eu estudo psicologia há mais de 5 anos, né? Então, veja que eu, PB, eu não faço parte, eu sempre falo isso, dos grandes e poderosos cursos do Brasil. E eu tenho quase 30 mil pessoas me seguindo no Periscope, não é? Minhas turmas sempre são lotadas. Os meus módulos sempre vendem muito. Meu Periscope sempre tem uma audiência grande. Por quê? Porque as pessoas gostam desse método, entendeu? Então procure respirar um pouquinho mais. Se depois você quiser algum tipo de ajuda, eu me coloco humildemente à sua disposição, tá? Para que você perceba que se você controlar um pouquinho a ansiedade e começar a desenvolver a doutrina da leveza, da paciência, e estudar com mais sutileza, você vai perceber que professores que fazem isso mais ajudam do que atrapalham.
E são poucos os professores que ensinam com esse método repetitivo, porque o método repetitivo exige muita doutrina e muita paciência, cara. Para pensar na vida da gente. Quantas vezes a gente tem paciência de ficar repetindo as coisas? Né? Se você for uma pessoa um pouquinho de temperamento estourado, incisivo, você não gosta de repetir. A maioria dos seres humanos, quando é muito decisivo, muito incisivo, muito dinâmico, muito intenso, não gosta de repetir, porque repetir soa como perda de tempo. Só que aí, percebam, o que para um lado se apresenta como perda de tempo, por um outro lado não é perda de tempo. É apenas um treinamento paciente, consistente, que lhe dá um melhor domínio. Tá certo? Então, acato com toda a humildade do mundo as suas palavras, pode acreditar, a gente não é imune a erros, a gente não é imune a perceber que a gente pode melhorar, né? E acato, não tem nenhum problema. E do mesmo modo, coloco com todo carinho a você, concurseiro, tá? Essas reflexões, para que você pense depois se talvez você não precise só desenvolver um pouquinho de paciência com você mesmo. Não se cobrar tanto. Não ser, às vezes, cruel com você mesmo, não se punir tanto, né? Então, não pode, flores, não pode. Tem que ter tranquilidade, a jornada é longa. A jornada é longa, essa caminhada não é da noite para o dia. A gente não constrói uma aprovação que muda a gente, muda a vida da gente para sempre da noite para o dia. Poxa, vocês viram ontem aqui no Periscope que eu fiz de noite, de madrugada, 2 promotoras de justiça entraram aqui e deram um depoimento fantástico ao vivo. Vocês viram a Cláudia Barros Porto Carreiro, promotora de justiça, professora de penal, e a Angélica Gliotti, promotora de justiça, professora de penal. A Angélica perdeu 5 vezes no concurso, levou 6 anos estudando. Isso que já tinha uma irmã juíza, um pai desembargador, e ela tomou pau em 5 concursos, foi passar no 6º. A Claudinha Barros perdeu 2 provas orais para ser aprovada no 3º concurso. Né? Então, procure entender que o caminho é assim, não tem outra escolha. O caminho é duro, ele é ácido muitas vezes, ele vai exigir de você essa paciência para você superar as dificuldades diárias e se manter consistente, firme no teu propósito. Eu tenho hoje, gente, uma gama inenarrável, incontável de amigos concursados, meus amigos, né? Pô, procuradores, promotores, defensores, juízes, eu vivo nesse meio desde que eu me formei. Pô, eu sou dono de cursinho desde 2004, né? Quando eu tive a oportunidade de virar sócio lá, comprando as cotas do professor Rogério Greco, do Instituto Pretório, desde 2004 que eu vivo essa vida, né? Então eu conheço essa galera toda, e se eu for contar para você as histórias que eu conheço, nossa, é inspirador e conforta o teu coração dizendo a você que se mantenha firme, se mantenha forte no teu propósito. Tudo bem? Não esmoreça, continue em frente hoje, amanhã, depois de amanhã. Posso te contar um segredo? Rê, posso contar um segredo para você e para todo mundo? Posso contar um segredo? Amanhã você vai estar melhor do que hoje. E depois de amanhã, melhor do que amanhã. E daqui a 6 meses, melhor do que agora. E no final de 2016, melhor do que no final de 2015. E quando você lá na frente olha para trás e vê a trajetória e a caminhada, você vai ver o quão você se desenvolveu e o quão você está mais capacitado para enfrentar as provas. Você vai passar na hora em que você tiver o raciocínio jurídico formado. Na hora que você pegar aquela prova e entender todas as perguntas e começar a ter a capacidade de desenvolver um raciocínio para estruturar as respostas. E isso, confie, não é um comprimido que você toma e acorda sabendo. Você estuda muito todo dia, é um caminho duro. E alguém disse que não é? Se alguém te disser que é fácil, corre que essa pessoa está te vendendo ilusão. É muito duro. É ácido, às vezes é desesperador, é sufocante, dá aflição. Mas você é mais forte do que essa dificuldade. Você é capaz de superar ela. Pode confiar nisso, sem nenhuma dúvida. Cada um de vocês que estão aí no cantinho de vocês, na casa, no curso, no escritório, no ambiente de trabalho, passeando com a família. Olha, de verdade, a Cláudia Barros é Barros Porto Carreiro. Barros Porto Carreiro. Você vai achar ela. Ela é incrível. Ela fez um periscope há pouco. Eu estava aqui tomando um café, assistindo antes de começar com vocês. Ela é foda, cara. A Claudinha é foda. Ela tá acima da média. Uma mãezona e uma puta professora. Enfim. Ok? Barros Porto Carreiro. Então vamos começar a nossa aula, tá certo? Eu creio que é bacana, a gente ter esse bate-papo é sempre produtivo, eu acho que é uma maneira de eu colaborar com a ansiedade de vocês, incentivar vocês a se manterem fiéis ao foco, ao sonho, ao propósito de vocês. Mas vamos falar de direito um pouquinho? Vamos lá? Porque senão eu termino entrando e sendo só o Pedro motivador. Tamo junto, Brunão, o que você precisar, parceiro, conta comigo, tá? Senão eu viro só o Pedro coach, só o Pedro motivador, né? Que é legal, eu adoro, mas vamos falar de direito. Bom,
O tema que eu anunciei é controle de constitucionalidade em matéria tributária. Tudo bem? O que eu vou pedir a vocês? Todo mundo agora, 3 coisas, tá certo? Para a gente começar a aula. Que a gente pare as mensagens, tá certo? Para vocês não me derrubarem, ok? Que a gente pare as mensagens. Segundo, se vocês puderem, que vocês venham com o dedinho aqui, ó, de onde saem esses coraçõezinhos, tem esse bonequinho aqui, tá vendo? E que vocês convidem os seguidores de vocês, todo mundo, convidando os seguidores para trazer a galera que segue vocês, os amigos de vocês para o Periscope. Isso que a Priscila007 fez. Maravilha, Pri, muito obrigado. Tá? E depois que vocês começarem a convidar os seguidores, valeu Cirlane, valeu Carol, obrigado. Tá? Que vocês possam ficar só botando coraçõezinhos. Valeu, Brunão. Pô, te agradeço. Obrigado pela cortesia de convidar seus seguidores. Tudo bem? Então, vamos lá. Não vai boiar não. Você que nunca teve tributário, fica tranquilo. Você vai entender tudinho, de verdade. Continue junto comigo. Tá certo? Então, o meu livro novo de tributário chega agora em fevereiro. Tá certo? A nova edição do Gabaritando Tributário 2016. Então, vamos lá. Vocês estão convidando os seguidores. 0 mensagem. Perguntas só no final. Tá certo? E aí, durante a minha fala, somente botando coraçãozinho, tudo bem? Vamos lá. O tema é controle de constitucionalidade em matéria tributária. Primeiro ponto, vocês se lembram o que é controle de constitucionalidade? Porque já que eu vou falar de controle de constitucionalidade em matéria tributária, é imprescindível que a gente reavive na mente o conceito de controle de constitucionalidade. Vai começar agora. Vamos lá, agora. Então, o que é controle de constitucionalidade? Só me escuta, moçada. O controle de constitucionalidade é uma atividade, é um procedimento por via do qual certas pessoas, certos órgãos, certas entidades analisam certas leis ou algumas fontes normativas com força de lei para avaliar se essas leis ou essas demais fontes normativas com força de lei são compatíveis ou não com a Constituição da República. O que é controle de constitucionalidade? É uma atividade exercível por alguns órgãos, ora do Poder Judiciário, ora dos demais poderes políticos, executivo e legislativo. Atividade essa que se direciona a avaliar, a analisar se determinada fonte normativa, uma lei ou alguma outra fonte com força de lei ou acima da lei, como as emendas constitucionais e os tratados supralegais, são compatíveis ou não com a Constituição da República. O controle de constitucionalidade é uma atividade que se exerce, é um procedimento em andamento, em movimento, por via do qual alguém legitimado a exercê-lo, alguém competente para fazê-lo, ao fazê-lo, o que faz é analisar, é avaliar se certa fonte normativa, que é o objeto da análise, é compatível ou não com as normas constitucionais, se está em harmonia ou se está em colisão com a Constituição da República. O controle de constitucionalidade é, portanto, uma atividade para analisar se certa lei ou certa fonte normativa com força de lei é ou não compatível com a Constituição da República. Ao se desenvolver essa análise, o que se está fazendo é um controle para proteger a supremacia da Constituição. O que a gente quer, através do exercício do controle, é analisar se existe alguém desrespeitando a Constituição ou não, se existe alguma fonte colidindo com a fonte suprema que não pode ser desrespeitada em hipótese alguma. Nessa toada, o objetivo do controle de constitucionalidade imediato é analisar e fazer essa análise. O controle de constitucionalidade ele desencadeia um processo analítico. O objetivo imediato a ser alcançado quando se exerce o controle, Mano Jeff, avante esquadrão. O objetivo imediato, meu ex-aluno da segunda fase constitucional, aprovado aí 100% a última turma, se Deus quiser. Vamos lá, avante, vamos lá. Então, o objetivo imediato do controle de constitucionalidade, o objetivo imediato é analisar, é fazer esse processo analítico, avaliando se aquela lei, aquele tratado internacional, aquela medida provisória, aquela resolução, aquele decreto legislativo, aquela emenda constitucional são ou não compatíveis com o regramento constitucional. Então, a finalidade imediata do controle é fazer esse processo analítico para concluir, chegar à conclusão se é compatível ou incompatível com a Constituição.
O objetivo imediato que fica por trás de tudo isso é a proteção da supremacia da Constituição. Eu não posso permitir que o legislador edite leis, que o Poder Executivo elabore medidas provisórias que sejam contrárias à Constituição da República. Nesse compasso, para proteger a supremacia da Constituição, se desenvolve uma atividade analítica para detectar se existe ou não agressão à Constituição decorrente de certa fonte, né, que integra o processo legislativo constitucional. Quando eu falo de controle de constitucionalidade em matéria tributária, o que eu estou falando é dessa atividade de controle recaindo sobre leis tributárias, sobre fontes normativas em matéria tributária. Uma lei que veio regular certo tributo, uma lei que veio regular a prescrição tributária, uma lei que veio regular a obrigação e crédito tributário, uma lei que veio instituir uma taxa, uma lei que veio instituir uma contribuição especial. Se essa lei, em matéria tributária, for colidente com a Constituição, seja com as normas tributárias específicas da Constituição ou com as demais normas constitucionais, essa lei não pode prosperar, ela não pode sobreviver. Vide a sua patologia das mais hediondas que o mundo jurídico repudia com veemência, que é a inconstitucionalidade. Falar de controle de constitucionalidade em matéria tributária, que é o que nós conversaremos aqui, é falar dessa atividade por via da qual os órgãos competentes, vou dizer quais são, analisam se certa lei tributária, se certa medida provisória em matéria tributária, se certo tratado internacional em matéria tributária, se certa fonte normativa normatizando relações tributárias e institutos tributários está em consonância com a Constituição ou em desarmonia, agredindo a Constituição. Tudo bem? Bom, quem é que exerce o controle de constitucionalidade? Ou o Poder Judiciário, ou os poderes políticos, executivo e legislativo. Quando o controle é exercido no executivo e no legislativo, a gente fala de controle político de constitucionalidade. Não são julgadores do Poder Judiciário no exercício da jurisdição. Então, o controle político de constitucionalidade, ok? Ao contrário, quando o controle se exerce dentro do Judiciário, através de um órgão jurisdicional, sejam juízes, órgãos singulares de jurisdição, sejam os tribunais, órgãos colegiados de jurisdição, quando o controle de constitucionalidade se exerce dentro do Poder Judiciário, através dos órgãos jurisdicionais, juízes e tribunais, a gente fala do controle judiciário ou do controle jurisdicional de constitucionalidade. Quando a gente exerce o controle de constitucionalidade, seja sob o prisma político, seja sob a via jurisdicional, esse controle pode ser um controle formal ou um controle material. Quando a gente exerce o controle formal, o que se analisa é se aquela fonte que está sendo avaliada foi construída da maneira, da forma correta no que tange ao seu processo legislativo de formação. No controle formal, eu não analiso o conteúdo da lei, eu analiso a forma como a lei foi feita. No controle formal, eu não analiso o conteúdo normativo, o teor das normas. Eu analiso as etapas de aprovação do projeto de lei, a propositura, da liberação, até a sanção, veto, publicação, etc. Então, quando eu exerço o controle de constitucionalidade, seja o controle político, no legislativo, executivo, seja o controle jurisdicional, no judiciário, esse controle pode ser o controle formal, mas pode ser o controle material, em que o que eu avalio é se o teor das normas que estão abrigadas naquela fonte, naquela lei que eu estou controlando e avaliando, se o teor é compatível ou incompatível com a Constituição da República, ok? Bom, quando eu exerço o controle de constitucionalidade, a fonte que eu estou avaliando, a lei, a medida provisória, o tratado internacional, uma resolução do Senado, essa fonte que eu estou analisando é o que eu chamo de objeto do controle. O objeto do controle é aquela fonte normativa sobre a qual recai o processo analítico avaliativo, que vai averiguar se ela é compatível ou não com a Constituição, ok? Já, preste atenção, quando então eu falo, né? Silêncio que terminou me atrapalhando aqui, né? Então, quando eu analiso o conteúdo, né? Aquela fonte que eu estou avaliando é o objeto, ok? É o objeto. Então, a lei, o tratado, a medida provisória
né, que eu estou avaliando para detectar se existe ou não alguma colisão com a Constituição, exercendo o controle de constitucionalidade daquela fonte, a fonte é o que a gente chama de objeto do controle. E ao analisar a fonte, eu vou avaliar se ela colide ou não com a Constituição. Daí-se dizer que na Constituição eu tenho o meu parâmetro do controle. Então a Constituição da República é o parâmetro do controle. E eu estou falando de controle em face da Constituição da República, eu não estou aqui nem de longe cogitando ainda de controle estadual municipal, ok? Então a Constituição da República é o parâmetro do controle e a fonte avaliada para que se detecte se ela é compatível ou incompatível é o objeto do controle. Dentro da Constituição da República, que é o parâmetro genérico, eu tenho o parâmetro específico, que é aquele determinado artigo, aquele determinado inciso, parágrafo, a linha, é aquele conjunto de artigos que formam um bloco de constitucionalidade. Então eu tenho o parâmetro específico dentro da Constituição. Maravilha? Traçadas essas linhas introdutórias, tá? Lembrando o que é controle, o que é objeto, o que é parâmetro, qual é a finalidade do controle, quem exerce o controle, você percebeu que o controle é uma atividade para analisar se certa fonte é compatível ou não com a Constituição. Pode ser exercido no Poder Judiciário ou nos poderes políticos, legislativo e executivo. Se for exercido nos poderes políticos, é chamado de controle político. Se for exercido no Judiciário, é chamado de controle jurisdicional. O controle tanto político como jurisdicional pode ser preventivo ou repressivo, tudo bem? Nenhum problema, a gente pode ter controle político preventivo, como por exemplo, quando se fala de veto de projeto de lei, quando se fala da CCJC barrando uma PEC, e pode ter o controle repressivo, quando o Congresso derruba a medida provisória, quando a gente tem a cassação, a sustação de uma lei delegada, controle repressivo político. Se é exercido no Legislativo ou no Executivo, é político. Se é exercido no Judiciário, é controle jurisdicional. Em ambas as hipóteses, pode ser preventivo, pode ser repressivo, ok? Vamos lá. Controle de constitucionalidade em matéria tributária. Foi feita uma lei, vou tomar a lei como exemplo, mas não necessariamente a lei, ok? O controle de constitucionalidade pode ter por objeto uma lei, mas pode ter por objeto outras fontes normativas, nunca inferiores à lei, nunca infralegais, ok? Porque se for infralegal, o controle é de legalidade, tá? No controle de constitucionalidade eu avalio e tenho como objeto do confrontamento direto com a Constituição ou uma lei, ou uma fonte normativa com força de lei ou acima da lei. Ok? Então, leis e fontes com força de lei, medida provisória, para quem equipara decretos legislativos e resoluções, tratados internacionais de natureza legal, ou fontes acima da lei, como emendas constitucionais e os tratados internacionais supralegais, como, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, né? Que é um tratado internacional com natureza supralegal e não natureza constitucional, mas também não meramente natureza legal, algo que o Supremo pacificou julgando a questão atinente à prisão do depositário infiel, não vem ao caso aqui agora, e que inspirou a súmula vinculante 25, não vem ao caso agora. Vamos lá, portanto, continue comigo, bote muito coraçãozinho na tela. Vamos lá. Quando eu falo de controle de constitucionalidade em matéria tributária, quero ver os coraçõezinhos de vocês. Obrigado, Rita de Cássia, por convidar os seguidores. Vamos caminhando. Quando eu falo de controle de constitucionalidade em matéria tributária, do que eu estou falando? Foi editada uma lei, ou então uma outra fonte normativa com força de lei ou superior à lei, que veio versar sobre matéria tributária. E alguém está desconfiando que essa lei, ou essa fonte normativa com força de lei, pode ser inconstitucional. Há de se exercer o controle de constitucionalidade dessa lei ou dessa fonte normativa com força de lei em matéria tributária. Perceberam? Estamos juntos? Maravilha. Bom, meus amados, primeira preliminar que eu queria colocar para vocês. Muitas vezes as pessoas afirmam assim: o controle de constitucionalidade em matéria tributária ele ocorre quando são feitas leis contrárias ao contribuinte, que ferem as garantias fundamentais dos contribuintes na Constituição. Não necessariamente. O controle de constitucionalidade em matéria tributária, ele sim se exerce muito comumente quando o parlamento edita leis que violam garantias constitucionais tributárias. Violam os princípios tributários, o princípio da anterioridade, da isonomia, do não confisco, violam imunidades tributárias. Não tenha dúvida que é muito comum que nos deparemos com o controle de constitucionalidade em matéria tributária em face de leis e fontes normativas equiparáveis que violam garantias dos contribuintes.
é quando a gente diz que para proteger a Constituição e as garantias que ela estabelece em prol dos contribuintes, se exerce o controle, possibilitando o afastamento, a invalidação, a declaração de inconstitucionalidade daquela determinada lei que violou uma garantia constitucional tributária. Todavia, é extremamente comum que tenhamos o exercício, no judiciário principalmente, do controle de constitucionalidade de leis que favorecem os contribuintes de maneira inconstitucional, prejudicando o Estado. Muitas vezes nós temos uma lei que concede uma isenção de maneira flagrantemente inconstitucional, e a isenção seria benéfica àquele contribuinte isento que recebeu a dispensa do pagamento, e às vezes essa lei é inconstitucional, por afetar a livre concorrência, por afetar o equilíbrio do mercado nacional, às vezes porque ela não é uma lei específica, a Constituição assegura que só se pode isentar através de lei específica. Então perceba que nem sempre o controle de constitucionalidade em matéria tributária é para analisar leis contrárias aos contribuintes. Nem sempre as leis que são objeto do controle de constitucionalidade em matéria tributária são leis violadoras das garantias constitucionais tributárias. É muito comum, repito, que tenhamos leis que favorecem os contribuintes de maneira inconstitucional, sendo objeto de controle de constitucionalidade. Então, é plenamente possível que você tenha numa prova, numa pergunta de prova oral, num provão de concurso, num provão da OAB, numa prova de segunda fase específica, uma indagação sobre a possibilidade possível. O controle de constitucionalidade ele pode se exercer tanto sobre leis gravosas como sobre leis benéficas. É que, às vezes, o legislador, para conceder um benefício fiscal ao contribuinte, ele faz de maneira inconstitucional. Tudo bem? Então, ele faz de maneira inconstitucional. Existem limites, existem regras para que se possa conceder benefícios fiscais. Portanto, o controle de constitucionalidade em matéria tributária, ele pode se exercer tanto sobre leis benéficas aos contribuintes, como sobre leis gravosas para os contribuintes. Eu, às vezes, faço uma lei que viola uma garantia constitucional tributária e, por isso, ela é inconstitucional. Às vezes eu faço uma lei benéfica, mas violando os limites dentro dos quais a Constituição determina que se possam conceder benefícios. E aí eu posso ter a lei declarada inconstitucional, mesmo sendo a lei benéfica. Isso caiu recentemente em algumas provas de concurso, virou até uma febre perguntar esse assunto. Foram 4, 5 provas seguidas, em diferentes concursos, no intervalo de menos de 2 anos, que foi caindo a pergunta: é possível o controle de constitucionalidade sobre leis benéficas tributárias? Óbvio. É possível o controle de constitucionalidade sobre qualquer lei que seja contrária à Constituição. E, às vezes, você contraria a Constituição por se exceder na maneira de conceder um benefício fiscal. A título de exemplo, imagine que foi feita uma lei genérica para conceder uma isenção. Não pode. O artigo 150, parágrafo 6º da Constituição, só admite concessão de isenções e benefícios fiscais por leis específicas. Lei específica é aquela lei que veio versar unicamente sobre aquele tributo ou sobre aquele benefício fiscal. Eu não posso conceder uma isenção dentro de uma lei que veio versar sobre saúde, educação, segurança pública, regime do servidor, remuneração de agente público e também renunciar à receita. Não pode. Só se pode renunciar à receita pública através de leis específicas. Por que eu quero uma lei específica? Para que o parlamento pare para, com carinho e atenção, deliberar sobre aquele tema, que é um tema que envolve renúncia de receita pública, disponibilidade da coisa pública, renúncia ao crédito tributário. Então, se uma lei concede isenção e não é uma lei específica, nós estamos diante de uma inconstitucionalidade, e era uma lei benéfica. Mas para isentar é preciso que se tenha uma lei específica, uma lei que foi feita unicamente para aquele assunto ou para aquele tributo, para que o debate sobre a renúncia da receita pública não passe batido, despercebido no bojo de um projeto de lei que versa sobre outros assuntos. Então eu não posso chegar ali no artigo 80, 82 de um projeto de lei de 85 artigos e empurrar quase que invisível um artigozinho de uma isenção. Muitas vezes se fazia isso no Brasil, para renunciar à receita em favor de empresários que bancavam campanhas eleitorais. Você fazia uma isenção lá de IPI, uma isenção de imposto de renda, uma isenção de ISS, uma isenção parcial de ISS, para ajudar aquelas pessoas que ganhavam aquela isenção, que passava na moita no meio de um projeto de lei que versava sobre outros tantos assuntos, e aquelas pessoas isentas, deixando de pagar o tributo, agenciavam capital para os parlamentares. Tudo bem? Bom, isso posto, caminhemos. Vejam só, outro exemplo bom que caiu em prova recentemente.
Poderia algum estado da federação, algum município, aprovar uma lei reduzindo o prazo da prescrição tributária na execução fiscal? Ou seja, para diminuir o prazo contra a fazenda em vez de ter 5 anos de prescrição, ter 2? Será que poderia uma lei ordinária estadual, uma lei ordinária municipal, diminuir o prazo de prescrição? Se assim fizesse, isso melhoraria a vida dos contribuintes, porque a execução fiscal, né, a pretensão arrecadatória na execução fiscal sucumbiria mais cedo. Não pode, é inconstitucional. Estados, municípios, Distrito Federal, legislando, não podem reduzir o prazo de prescrição. O prazo de prescrição é fixado em 5 anos na Lei Complementar Nacional de Normas Gerais, que é o CTN. E a Constituição, no artigo 146, inciso 3, B de bola, a Constituição afirma que cabe à lei complementar estabelecer as normas gerais para a legislação tributária, especialmente sobre alguns assuntos, dentre eles prescrição. Então não poderia uma lei ordinária estadual, uma lei ordinária municipal, uma lei local, modificar o prazo de prescrição, nem para mais nem para menos, nem para prejudicar o contribuinte, nem para favorecer. A Constituição exige que as normas gerais sobre a prescrição tributária sejam definidas em lei complementar nacional. Então, se eu faço uma lei estadual, uma lei municipal, que venha a mudar o prazo de prescrição tributária, diminuindo a prescrição contra a fazenda, para a fazenda ter menos tempo para executar, favorecendo os contribuintes inadimplentes, essa lei é inconstitucional e seria uma lei benéfica ao contribuinte. Mas não pode uma lei estadual, uma lei municipal, não pode uma lei ordinária local modificar os parâmetros definidos para a prescrição tributária na Lei Complementar Nacional de Normas Gerais. E a Constituição determina que cabe à Lei Complementar Nacional estabelecer normas gerais sobre crédito tributário e, dentre os assuntos ligados ao crédito, especificamente a prescrição. Tudo bem? Ótimo. Eu vou abrir um bloco 2 agora, porque o vídeo já está ficando longo, ele começa a travar, ele fica com a tendência de travar. Eu vou fechar e vou abrir um bloco 2 para explicar a vocês o controle abstrato, o controle difuso, a discussão do processo administrativo, tudo bem? Sobre, né, controle de constitucionalidade em matéria tributária. Beleza? Então perceba que eu vou agora para o bloco seguinte, para que a gente possa voltar continuando o tema, creio que com mais meia hora a gente encerra essa aulinha de hoje, uma aulinha de 1 hora, 1 hora e pouquinho, tá certo? Para a gente aprender os desdobramentos desse assunto do controle de constitucionalidade em matéria tributária. Eu quero conversar muito com vocês agora, no próximo bloco, sobre o controle difuso, o controle concentrado em matéria tributária, explicar o artigo 146, inciso 3 da Constituição, que cai muito em prova. Tá legal? Vamos bater esse papo agora em 2 minutos, eu só vou fechar, salvar, nomear em 2 minutos. Isso, é isso aí, Adiel. O controle de constitucionalidade em matéria tributária pode ser feito tanto sob leis benéficas como sob leis gravosas. Nenhum problema nisso. Tudo bem? Não tomo, nunca tomei Ritalina, não aconselho ninguém a tomar. O que me faz superar o meu cansaço é café e quando eu estou precisando muito, e ainda assim eu evito Guaraná em pó. Mas confesso que quando eu estudava para concurso eu tomei muito Guaraná em pó. Muito. Quando eu comecei a estudar para dar aula, formando meus primeiros planos de aula, eu virava madrugadas tomando Guaraná em pó. Mas nunca tomei Ritalina, não. Tá certo? Vamos para um bloco 2 agora, tá legal? Vamos para o bloco 2 para a gente fechar esse bate-papo de hoje. Tudo bem?